Boa tarde a todos. Esta foi a primeira reunião do Conselho Consultivo do SEN, do PSD. Estavam presentes todos aqueles que são os coordenadores setoriais, calados, mas a ouvir, que esta era a função. Portanto, nós hoje estivemos aqui a ouvir aquilo que são os contributos de um conjunto de personalidades da vida nacional sobre o que consideram que devem ser as prioridades do país. Não é no curto prazo, e esse é um ponto muito importante, no curto, no médio e no longo prazo. E uma preocupação ressalta ali claramente de que todas as soluções que agora vierem a ser encontradas para dar resposta ao problema que o país atravessa têm de ter como horizonte o futuro. Responder ao presente é certo, mas como horizonte o futuro. Preparar o futuro do país. Este numa lógica. Por outro lado, ter presente também que não nos podemos reduzir aos indicadores económicos, nós temos de olhar também fundamentalmente à vertente social, já que acima da própria questão económica, a questão social se está a pôr e se vai pôr ainda com mais cuidado dentro de uns meses, dentro de relativamente pouco tempo. E aí também houve ali uma outra intervenção que reforçaram uma ideia que eu penso que nós temos de ter presente, agora que queremos preparar o futuro de Portugal com base no problema que a pandemia gerou, que é a questão da igualdade de oportunidades. E, efetivamente, nós temos de, antes de desenhar as medidas técnicas, ter presente aquilo que nós queremos em termos políticos e que nós queremos em termos ideológicos. E nessa base, um conceito que se tem perdido muito e se tem esfumado no tempo e que nós temos de retomar é a questão da igualdade de oportunidades, porque essa é a melhor forma de dar resposta às questões de ordem social. E é um objetivo da social-democracia desde sempre. E, portanto, basicamente é isto. Foram umas horas de reunião, 3 horas e tal, mas se me é permitido fazer uma síntese, eu fazia esta. Se calhar se me perguntarem aqui ao professor David Justino, o professor Sarmento fazia um bocadinho diferente, cada um valoriza mais as ideias que ouviu, mas são ideias muito positivas e boas e excelentes contributos. Que ideia é que se destaca no meio desta reunião de quase 4 horas, como disse, qual é a principal prioridade para esse futuro? Bom, aquilo foi o que eu lhe acabei de dizer agora. Se nós olharmos digamos, à quantidade das intervenções, é evidente que a maior parte das pessoas reforçou a vertente económica, porque é essa que nos está a preocupar mais. E, portanto, é evidente que o grosso das intervenções centraram-se bastante na preocupação como é que retomamos outra vez a economia. Aquilo que eu estou a dizer é, apesar disso, não é, que era normal, há uma ou outra intervenção que, de certa forma, balizam do ponto de vista político aquilo que possam vir a ser as soluções técnicas, digamos assim. E essa baliza do ponto de vista político, como eu estou a dizer, desde logo, no caso de tudo que eu ouvi, a questão da igualdade de oportunidades é absolutamente fundamental. Toda a política é obviamente feita para as pessoas, quando é feita com boa intenção e de forma séria, como é evidente. É feita para as pessoas. Mas muitas vezes nós embrenhamos nas questões técnicas e a dada altura já perdemos o horizonte que tínhamos no início. E por isso é bom sublinhar e é bom reforçar que tudo aquilo que nós viemos a fazer tem de ter em atenção o problema social que o país está a começar a atravessar e que se vai intensificar. E dentro desse problema social, a lógica da igualdade de oportunidades, a lógica está a ver que não é a igualdade isso não existe. Agora, existe a igualdade de oportunidades. O Estado ser capaz de dar a todos a oportunidade de chegarem onde querem. Depois uns conseguem, outros não conseguem, mas isso é absolutamente vital. Tem sido muito dito neste chamado programa de retoma, por assim dizer, que era necessário encontrar um consenso tão alargado quanto possível entre as principais forças políticas. Das propostas que o PSD está a preparar, tem um horizonte de entendimento fácil com o PS, ou parece-me... PS barra o Governo vão apresentar as suas ideias dentro de dias e nós iremos fazer exatamente a mesma coisa. Se os documentos têm algumas parecências ou são muito diferentes, não faço a mínima ideia porque nem conheço um nem outro. Não estão ambos feitos, não é? O nosso está a ser feito e o deles provavelmente também está a ser feito. Obviamente que era desejável, é absolutamente impossível que haja uma convergência completa, isso não existe. Agora, era desejável que naquilo que é estruturante pudesse haver alguma convergência a bem do país. Isso parece
parece-me evidente, principalmente naquilo que não é exatamente a resposta de curto prazo, mas é a resposta ao horizonte, a resposta no longo prazo. Isso convinha. Se estivéssemos a falar de um documento feito com o Bloco de Esquerda e com o PCP, eu acho que isso seria absolutamente impossível. Estamos a falar de um que é o Governo sozinho, / Partido Socialista, que vai apresentar. Se houver, depois dos documentos apresentados, se houver alguma convergência, designadamente, repito, no que é de longo prazo, eu penso que para o país seria positivo, mas isso eu não faço a mínima ideia. Neste momento os documentos não são conhecidos. Eu queria ainda perguntar-lhe, foi conhecida hoje a notícia de que António Costa e Fernando Medina, mas pergunto-me concretamente por António Costa, integra esta comissão de honra da recandidatura do Luís Filipe Vieira, é conhecida as suas posições quando foi em relação aos clubes de futebol, quando foi Presidente da Câmara do Porto. O que é que lhe parece esta decisão de António Costa para aceitar esta candidatura? É quase tantas vezes eu leio nos jornais coisas que eu disse ou que penso e que não falei com ninguém, nem sei onde é que vão buscar isso. Esta é exatamente ao contrário, quase que nem precisavam de falar comigo para poderem pôr lá aquilo que eu penso, dado obviamente o meu historial. Eu sempre achei mal a mistura, não é entre a política e o desporto, bem pelo contrário, aí é diferente, mas a política e o futebol profissional. Achei sempre mal, como sabem, no passado combati isso, afastei-me, porque acima de tudo é isto, hoje até há problemas quase de ordem judicial metidos nisto, mas eu nem vou por aí. O futebol é acima de tudo emoção. E a política tem uma componente de emoção, porque somos todos homens e mulheres, mas acima de tudo tem de ser racionalidade. E não deve ser ditada por imperativos de ordem emocional ou por imperativos de ordem de simpatia clubística. Ou seja, eu então digo que sou adepto de um clube com muitos adeptos e, portanto, fico um bocadinho em posição de vantagem se eu for de um clube que não tem adeptos nenhuns. Nada disto faz sentido. Portanto, eu acho que o ideal é quando nós estamos em cargos políticos de relevo, de algum relevo, não é só os de topo, do modo geral, devemos nos abster de misturar estas coisas. Para mim, isso é claro há muitos anos, e aqui tenho quase a única oportunidade que os jornalistas tinham de dizer o que eu penso, quase sem me perguntar, porque isto é evidente ao longo do meu percurso. Rodrigo, algumas autarquias que, olhando para os casos de Covid-19, pretendem aconselhar o uso de máscara na via pública. Isto não devia ser uma medida generalizada ao país? Isso tem alguma envolvente ordem técnica, não é só político isso, ou seja, em que medida é que é eficaz? Se vier a verificar, ou se tecnicamente considerarem que isso é razoavelmente eficaz, nós devemos fazer tudo aquilo que for eficaz para combater a pandemia. Se tecnicamente disserem, bom, é de duvidosa eficácia, em espaço aberto, na rua, é isso que estamos a falar, é de duvidosa eficácia. Bom, se é de duvidosa eficácia, então não vale a pena tomar a medida, mas eu remeto isso para o patamar técnico. Se ficar comprovado que não precisa ser muito eficaz, razoavelmente eficaz, temos a obrigação de o fazer. Se não, não vale a pena. O Presidente do Novo Banco, numa entrevista, disse hoje que admite a necessidade de uma nova injeção de capital. O que é que lhe parece em relação a isso e se o PSD está aberto a aceitar essa injeção de capital e se coloca algum tipo de condições? O PSD está, para todos os efeitos, relativamente ao Orçamento de Estado, que é isso que está a falar, no fundo o que está a falar é o próximo Orçamento de Estado, que terá de ser apresentado dentro de menos de um mês, de um mês, hoje é dia 12, a Assembleia da República vai lá ter ou não vai lá ter uma verba para o novo banco. Nós não estamos a fazer o orçamento, ele está a ser construído com o Bloco de Esquerda e com o PCP, não tenho que dar opinião nenhuma, tenho apenas que aguardar o documento que será entregue na Assembleia da República e emitir a minha opinião, ou a nossa opinião sobre isso, depois de o documento estar entregue na Assembleia. Não tenho mais nada a acrescentar sobre isso. Deixe-me ainda perguntar-lhe, um dos conselheiros deste Conselho Estratégico, o Miguel Poiares Maduro, defendia hoje a hipótese de o PSD apoiar uma candidatura de Paulo Portas à Câmara de Lisboa. O que é que lhe parece essa sugestão? Uma das coisas que, para mim, é neste momento fundamental na gestão das eleições autárquicas, e as eleições autárquicas, eu tenho dito isto ao longo dos anos e vou repetir agora, que tenho essa responsabilidade primeira,
são muito importantes para o país, como todas, mas estas são muito importantes para o PSD, dado o facto de nós termos tido 2 derrotas pesadas em 2013 e em 2017, 2 derrotas acumuladas levou a que hoje a presença do PSD nas autarquias seja muito mais fraca daquilo que já foi, quer a nível de presidentes de Câmara, quer acima de tudo a nível de vereadores, e portanto um dos elementos fundamentais na gestão deste período pré-autárquico é justamente que nós não vamos pôr o carro à frente dos bois, como se costuma dizer. Portanto, neste momento, estamos num momento de reflexão, não só para as câmaras grandes, como essa que refere, como para todas as demais câmaras. O secretário-geral tem falado com todas as estruturas partidárias. É isto que nós temos de fazer e com recato. E aquilo que eu tenho dito, que é até 31 de dezembro, portanto, este ano, é isto que nos compete fazer. As eleições serão só em outubro. Olha, temos as presidenciais e nas presidenciais as pessoas apresentaram-se agora a 3 meses das eleições. Portanto, nas autárquicas vamos apresentar a 1 ano das eleições, neste conselho ou naquele. Não. As coisas feitas com calma, com ponderação, com reflexão, com organização e até com alguma disciplina. A partir do dia 1 de janeiro, poderá, em circunstância A ou circunstância B, começar-se então a anunciar candidatos a sítios onde eles são muito óbvios, conselhos onde são muito óbvios, e então, eventualmente, se poderá dizer, logo se poderá ver. Agora, não quero, como disse, andar com o carro à frente dos bois. Com calma. Tá? Muito obrigado.